Você já parou para pensar que o tempo passa implacavelmente, sem que muitas vezes nós percebamos o quão rápido ele passa? E você já parou para pensar também que a palavra, o verbo amar, não tem o mesmo significado do verbo gostar nas Escrituras Sagradas? Pois bem, é dentro da proposta É Tempo de Recomeçar, que nós vamos tratar hoje de um assunto interessante. É a hora de despertar do sono. Vamos a Romanos, capítulo 13, verso 11, onde o apóstolo Paulo, o 14º apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, e o último, o apóstolo abortivo, vai escrever um verdadeiro evangelho. Nos 12 primeiros capítulos, a doutrina da salvação, e nos capítulos 13, 14, 15 e 16, a prática da salvação. Então, o que é que o apóstolo Paulo diz no capítulo 13, verso 11? Ele diz o seguinte, que nós devemos compreender o tempo em que vivemos e que nós devemos fazer as coisas que ele diz antes. Por isso é importante ler os versículos antes. Nós devemos fazer essas coisas sabendo, com a consciência de que a salvação ela está mais próxima do que quando nós cremos. Então vamos analisar primeiramente o versículo. É claro que a salvação está mais próxima do que quando nós cremos, porque desde que nós nascemos, nós entramos num processo de morte. A cada dia que passa, a gente tem um dia a menos. Então, a salvação, ela se aproxima, né? Para quem morreu hoje, a salvação ou a perdição se deu hoje. Então, quem estiver atento vai verificar isso com bastante facilidade. E também ele diz que nós devemos fazer aquilo que agrada a Deus, que ele vai explicar um pouco antes. E o que é que agrada a Deus? O amor ao próximo. Então ele vai dizer que aquele que ama ao próximo, ele não adultera, ele não furta, ele não cobiça. E o que é que o apóstolo Paulo está nos ensinando? Ele está nos ensinando que quando nós amamos a Deus, nós não precisamos mais praticar esforços a fim de não cometer atos pecaminosos, porque nós nos portamos diante de Deus como filhos que reverenciam e respeitam seu pai. E sabe que tem um pai amoroso que entregou mandamentos para que nós possamos funcionar bem. Muitas vezes nós desvirtuamos esses mandamentos sem perceber. Por exemplo, nós damos contribuições, ajudamos os pobres e tudo mais, mas não para agradar a Deus, mas acreditando que seremos beneficiados de alguma forma com isso. Então, é muito sutil a diferença entre agradar a Deus e agradar o meu ego, o seu ego. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, olha, se você amar verdadeiramente a Deus, você não precisa mais se esforçar e para não praticar atos pecaminosos. Se eles acontecerem, serão acidentais e você logo se arrependerá, como diz João lá na sua primeira carta. E João também vai dizer que aquele que diz que ama a Deus, mas não ama o seu próximo, é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Agora, vamos entender a realidade de tudo isso que eu estou dizendo, na prática. Vejam, o Evangelho, ele, se for lido com bastante atenção, ele vai mostrar a cada um de nós que o sentimento mais difícil e a atitude mais difícil para um ser humano é amar verdadeiramente a Deus.
Por isso há tantos versículos sobre amor. Por isso os versos mais conhecidos da Bíblia dizem respeito ao amor. Porque esse amor para com Deus, ele vem de uma perspectiva e de uma vida de relacionamento com Deus. Não adianta eu ler as Escrituras sem me relacionar com Deus. Não adianta eu orar sem me relacionar com Deus. Vocês entendem por que é que as religiões não funcionam? Porque as pessoas, elas leem Bíblia, elas oram, mas elas estão adormecidas, elas estão dormindo, elas não estão despertas para o relacionamento com Deus. O que é despertar do sono? O que é prestar atenção? É prestar atenção no relacionamento que eu tenho com Deus, que você tem com Deus, a fim de que quanto mais você se aproximar do seu Pai, mais parecido com Ele você ficará. A sua personalidade passa a ser moldada pela personalidade de Deus. Agora, quanto mais tempo eu fico afastado do meu Pai, o que acontece? Mais a minha personalidade ficaria, eu vou usar o ficaria, parecida com a de Satanás. Por quê? Porque quando nós não adoramos a Deus, nós vamos adorar tudo aquilo que não provém de Deus. E tudo que não provém de Deus provém do diabo. Então, meus irmãos, apeguem-se esta semana à carta de Romanos. Leiam os 12 primeiros capítulos com a consciência de que ali estão a doutrina da salvação e a compreensão da salvação, e que os 4 últimos capítulos guardam a prática da salvação. Despertem do sono e amem uns aos outros. Você não precisa gostar das pessoas, como eu disse no começo, essa é a diferença. Amar é querer o bem. Gostar é querer estar próximo. Eu não preciso querer estar próximo, mas eu preciso sim querer o bem. E para querer o bem, só um relacionamento com Deus. É por isso que Jesus, do alto da cruz, olhando para os fariseus, de quem ele não gostava, mas amava, ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. É isso. Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau.